Boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz. Deus te abençoe e te renove nessa manhã. Espero que você tenha passado esses dias com descanso. Hoje nós estamos numa terça-feira e que Deus possa estar favorecendo algo novo sobre a sua vida. Se você não conseguiu descansar, mas que você consiga descansar nesse dia de hoje, que possa ter tranquilidade, paz no seu coração, né? Oramos em nome do Senhor, né? Porque o Senhor diz que aquilo que nós oramos, levamos ao Pai as nossas petições. Então que você possa levar a Deus a sua necessidade nessa manhã. Se não foi o dia como você esperava, se não está sendo, leve a Deus, leve a sua petição a Deus, ore ao Senhor, para que Ele possa te restaurar, para que Ele possa te renovar, né? Para que Ele possa nos levantar, porque independente de como esteja o nosso dia, né? A nossa oração, ela é contínua, né? A nossa petição a Deus, ela é contínua, não pelas coisas que Ele é capaz de fazer, porque Ele faz, né? Mas para que nós possamos falar com Ele também, criar intimidade com Ele, ter um relacionamento com Deus, ter um relacionamento, né, contínuo, de conviver com Ele, uma pessoa, né, de Deus, porque Ele nos ouve, Ele sabe a nossa necessidade. Então converse com Ele, abra seu coração para Ele nessa manhã, né? Deixa Ele ser o Deus da sua vida, né? Das nossas vidas, né? Que é muito importante a gente deixar Ele conduzir a gente, né? Conduzir a gente pro propósito dele. A importância de termos a Deus, porque sempre Ele será Deus, Ele não vai mudar, Ele sempre será a mesma pessoa. Ele não muda comigo, não muda com você, Ele não tem constância, Ele não te rejeita, Ele é soberano demais, né? A vontade que dá é de ficar falando de Deus o tempo inteiro, porque, né, independente de qualquer coisa, Ele está no meio de nós. Ele é a força que vem. Ele é aquela força que vem. É aquela força que te levanta, que te sustenta, que te eleva, né? A você sair no lugar onde, se você sozinho, sem Ele, você não conseguiria. Você vê ali as mãos dele te tirando realmente assim, do buraco, te tirando de uma depressão, te tirando, né, de um relacionamento sufocador, né? De uma casa que ela não vai para frente, nem vai para o lado, nem vai para o outro. Ele faz essa porta se abrir, ele tira, né, o mau cheiro, ele tira a sujeira, ele limpa o caminho. Por isso que Deus, ele vai na frente, deixa ele na frente, para ele colocar as coisas no lugar na sua casa, no seu coração, no seu caminho. E a palavra que eu quero deixar para você nessa tarde está em Tiago, no seu capítulo 5, no seu versículo 7, onde vem dizendo assim, para mim e para você nessa tarde: sedes, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Seja paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. O Senhor está dando exemplo dos lavradores, né? Daqueles que plantam, daqueles que depois colhem, mas antes dele fazer a sua colheita, antes de chegar o tempo da colheita do seu plantio, né? Ele vai preparando a terra, ele vai vendo como é que aquela terra tá, vai regando, vai cuidando daquilo que ele semeou. Mas ele tem paciência para esperar o tempo certo para colher o seu fruto, para colher, né, a verdura, para colher o milho, para colher o arroz, seja o que for que o lavrador ele plantou, ele espera com paciência o tempo da colheita. E a palavra que eu deixo para você nessa tarde, assim como o Tiago deixou aqui, né? A referência que ele nos deu foi da paciência de Jó, para esperar o tempo de toda aquela situação passar. A palavra do Senhor diz que o Senhor falou com Jó num redemoinho. Você pode contemplar aí dentro de você um redemoinho, e que Jó falou com ele nesse redemoinho, e que Deus, ele fala com você aonde ele quer. Ele tira você de qualquer situação inimaginável ao qual você possa estar pensando. Ele faz você crescer espiritualmente, porque Jó, ele era um homem de busca. Jó era um homem reto, um homem justo, um homem temente a Deus, mas isso não parou os propósitos que Deus tinha. Deus permitiu ver algo sobre a vida de Jó.
né? A gente pode contar lá no 42 como foi o final de Jó. Então como foi o final desse lavrador aqui, daquele que foi lá, do lavrador que foi lá e ficou esperando o tempo. Ele espera com paciência, ninguém vai lá e olha, né? E vai tira no tempo errado, tira de qualquer maneira, porque sabe que depois que ele tira ali aquele plantio, depois que ele colhe, aquilo vai para o supermercado, vai para as feiras, e ele quer o quê? Que vai tudo direitinho, né? Para não o que comprar não rejeitar, né? Para que não venha estragar tudo aquilo que ele levou tempo esperando. E às vezes a gente não quer esperar nem um pouquinho no Senhor, e o Senhor nos dá o exemplo dele. Olha só a plantinha aí crescendo dentro de casa, ela cresce com o tempo, ela dá fruto com o tempo, ela precisa de cuidado, ela precisa ser regada, ela precisa ser podada, ela precisa ficar no sol, precisa ficar na chuva. Umas não pegam sol, outras não pegam chuva. Então precisa de um cuidado. Então esse tempo até você esperar, cuida de você, cuida da sua vida espiritual. Para de ficar questionando, de ficar reclamando, de ficar falando, porque ele fica, para de questionar. Tiago diz aqui as questões que a gente fica, né, questionando, né? Se queixando um com os outros, se queixando com os irmãos, se queixando dos irmãos. Para de questionamento, de se queixar, né? Não chegou. Deus vai amadurecer nessa situação, você vai amadurecer. Quando você passar por uma outra situação com Deus, você já vai enxergar de uma outra forma, você já vai estar com o seu coração de uma outra forma, você vai se sentir mais forte, mais alicerçada, você vai ver que o seu pé vai estar mais firme na rocha que é Cristo. Isso não vai te abalar de uma forma como te abalava antes, não vai deixar você doente, não vai deixar você deprimida. É palavra, é bíblico. Então a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, nós precisamos ter uma vida contínua de oração, uma vida de intimidade com Deus. A gente precisa se fortalecer da mesma forma que as plantas precisam de cuidado. Você também precisa se cuidar. Você precisa tirar um tempo para você, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Você precisa regar aqui no seu coração com a palavra de Deus. Labachuri, labassabe, come a palavra de Deus, que é o pão da vida. Vai ser esse pão que vai fazer você esperar com paciência no Senhor. A vinda do Senhor, como, né, os profetas do Senhor falam aqui, não está tardio não, e é tempo da gente se firmar, é tempo da gente, né, se fortalecer no Senhor. Ele não está tardio em vir não, porque ainda tem muitos que o Senhor quer salvar. Ainda tem muitos escolhidos que o Senhor quer trazer para a presença dele, que talvez quem seja esse é seu filho, é sua filha, é seu esposo, é sua esposa, é um parente seu. Imagina se todos, num tempo de angústia, de dor, quantas coisas os amigos de Jó falaram para ele. No final de tudo, o que Deus falou para Jó? O que Deus falou para os amigos de Jó? Vai lá, pega aqueles holocaustos, faça um holocausto. Né? Hoje a gente tem Jesus Cristo, mas vai lá e leva meu servo Jó, que talvez, né, eu ouça a oração de Jó, né? Que talvez eu venha ouvir a oração. Quer dizer, Deus pediu Jó ainda para orar, para que viesse arrependimento, porque os amigos dele não sabiam que estavam falando a respeito de Deus. Quando viu Jó passando naquela situação, às vezes você está vendo alguém passando uma situação, é propósito de Deus. Eu estou passando por alguma situação, ou você. Por que não pode ser propósito de Deus? Porque o vento não pode chegar. Porque Deus não pode permitir o mar se agitar. Para que ele venha estremecer um pouco o ambiente e a gente venha se posicionar mais e acordar e despertar, amadurecer. Nós que conhecemos a palavra, ele não quer que a gente, a palavra ele não quer que fique presa não. Paulo mesmo diz, ele não quer que a palavra fique presa, ele quer que você se predisponha para que você venha pregar a palavra do Senhor, para que você venha falar para alguém do amor do Senhor. Quem sabe esse tempo não é um tempo que Deus está forjando você, preparando você para um novo tempo, para tempos que muitos, né, estão dormindo, para tempo que muitos estão folgando, como o povo no deserto estava folgando, quando era para eles estarem despertando, era para eles estavam, né, descansando. Deus vai permitir você descansar no deserto. Tem hora que a gente precisa se levantar no meio da fornalha,
no meio dos leões, nós precisamos nos levantar. Então, nesse tempo, espera com paciência, enquanto isso vai trabalhando, enquanto isso vai fazendo a obra, enquanto não chega o sim do Senhor, vamos parar de questionar, de reclamar e vamos seguir adiante com Ele. Ele está na frente de nós, Ele quer te movimentar, Ele quer me movimentar. Então vamos deixar o Senhor fazer, assim como o Senhor nos deu o exemplo de Jó e do lavrador, que ele espera com paciência a sua colheita. O Senhor diz, até que receba a chuva temporã e seródia, até que receba a chuva temporã, porque ele tem muitos que ainda ficam esperando, né? Chegar o tempo. Às vezes o tempo tá quente, tá sol, às vezes não chove. Você imagina como é que ficam eles nessa situação? Pode imaginar, né? Mas o Senhor quer que a gente siga o exemplo dele de paciência, de esperar que tudo vai dar certo. No final vai ser uma grande colheita e no final vai dar certo. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.